Como o ABC do comportamento pode ser aplicado na anamnese neuropsicológica? Tá. Então, o ABC do comportamento é uma estratégia, né, de investigação que vem da análise aplicada do comportamento e ela é extremamente útil de diversas maneiras na neuropsicologia. O ABC do comportamento, então, você procura descrever e identificar da melhor maneira possível o comportamento, tanto do ponto de vista de uma descrição verbal, da frequência com que ele ocorre, também do ponto de vista fenomenológico, da experiência que o indivíduo tem, quer dizer, o que o indivíduo sente, qual é a atitude que ele tem em relação a determinado evento, determinado problema que ele está tendo e assim por diante. Aí a gente procura identificar quais são os antecedentes, ou seja, quando é que aquilo começou, quais são os fatores associados, o que piora, o que melhora, que tratamentos ela já conseguiu, que resultados teve, e aí vai para as consequências, ou seja, quais são as consequências que isso teve do ponto de vista das reações dos outros indivíduos, se o pai e a mãe ficaram bravos, se tirou nota baixa, se o tratamento funcionou e assim por diante. Tá? Então, a análise, né, através do ABC do comportamento, ela permite que a gente descreva, né, uma parte importante da história clínica que nós vamos ver, que é essa parte assim da história do problema atual, a história da doença atual. Então ele é um esqueminha extremamente útil para fazer isso e ao mesmo tempo ele ajuda a identificar qual é a função do comportamento inadequado, ou seja, tirou nota ruim, está tendo comportamento de agitação, está tendo comportamento de desobediência, quer dizer, o que está acontecendo ali? Quer dizer, quais são os reforçadores aos quais o indivíduo está tendo acesso, que estão mantendo esse comportamento, ou quais são, né, os aversivos dos quais o indivíduo está evitando, né, que ele está fugindo com aquele comportamento. Então existe um número, uma meia dúzia de funções básicas que elas são muito bobinhas e que elas explicam o comportamento de todo mundo, né? Velho, adulto, criança, todo mundo. Então, basicamente assim, o comportamento inadequado pode estar relacionado com acesso a algum tipo de privilégio, o famoso o mãe compra, né? Mãe me leva, mãe faz isso, faz aquilo, aí fica insistindo até que a mãe faça. Pode estar relacionado com a necessidade de atenção. Então, o comportamento inadequado é uma maneira, né, que as crianças usam para receber atenção quando elas não sabem se comportar de outra maneira. Isso pode estar relacionado com comunicação, com necessidade de exprimir alguma necessidade, no caso de crianças com autismo ou de criança com deficiência intelectual, né? Pode estar relacionado a alguma evitação de alguma tarefa, né? Então a mãe pede que a criança realize alguma tarefa e a criança não quer fazer, então ela se recusa e com isso aí ela pode continuar brincando, né? Ou ela não precisa, vamos dizer assim, perder o tempo dela ou se esforçar para atingir um objetivo. E por último, né, tem a função de autoestimulação, que pode estar relacionada com o excesso de estímulos ou com a falta de estímulos. A falta de estímulos é o tédio. Quando a tarefa é muito fácil, a pessoa não tem por que se envolver, né? E aí, se a professora dá uma atividade na escola e a tarefa é muito fácil para o menino, ele vai fazer aquilo ali em 2 minutinhos e vai começar a patifar. Por outro lado, se a tarefa é muito difícil, o menino vai tentar, ver que não consegue fazer, vai chutar qualquer coisa ou simplesmente vai desistir e vai começar a patifar. Então, esse nível comportamental de análise, ele é extremamente importante porque praticamente a gente não encontra nenhuma família na qual não haja alguma forma de reforçamento diferencial, né, de comportamentos inadequados. Então, quando a pessoa tem um problema, quando a criança tem um problema, toda a atenção da família, da professora, se volta para o problema e as pessoas não se dão conta, deixam de prestar atenção, negligenciam outras características, né? Então é importante que a gente identifique isso, porque isso também é um alvo, né? Ele é um objeto muito acessível de intervenção psicológica que pode contribuir muito para melhorar a qualidade de vida e o funcionamento das pessoas. Então, do ponto de vista psicológico, a gente sempre pode contribuir para melhorar as crenças, as percepções que as pessoas têm, e a gente pode sempre
ajudar no sentido de modificar comportamentos, desde que a gente tenha a ajuda de um coterapeuta, por exemplo, de um familiar que tenha neutralidade suficiente para implementar algum tipo de programa de manejo de contingências. Então é um aspecto importantíssimo, né, da avaliação do impacto que as condições de saúde têm do ponto de vista ecológico.